Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, apertando o botão aqui embaixo, dar o like no vídeo e também ativar o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Agora vamos para as informações. A primeira é: Rodrigo Muniz, destaque da equipe sub-20 do Flamengo, 19 anos, atacante, centroavante, está na mira de dois clubes brasileiros, dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Sport e Curitiba. Esses dois clubes querem a contratação do jogador e já iniciaram os primeiros contatos. O primeiro foi o Curitiba já há algum tempo. O Curitiba, quem quer a contratação do jogador é o técnico Jorginho. Paulo Pelaipe, atualmente dirigente do Coxa, trabalhou no Flamengo em 2019, ou seja, acompanhou o jogador de perto, conhece bem o jogador, e o Curitiba já manifestou interesse, já conversou com a diretoria do Flamengo, manifestando esse interesse de ter o jogador por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro 2020, ou seja, até o fim de fevereiro de 2021, sem opção de compra estipulado em contrato. Curitiba já iniciou os contatos e o outro clube, como eu disse, foi o Sport. Nesse caso, o Jair Ventura, atual treinador do Sport, pediu a contratação de Rodrigo Muniz, conhece o jogador, conversou com a diretoria do Sport e pediu a contratação do jogador. Mesmo esquema de negócio, empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, sem opção de compra, e o Sport também, tal como Curitiba, assumindo todo o salário do jogador. A negociação com o Sport é mais difícil, porque além da questão do jogador ser valorizado, também tem a questão da torcida. O Sport tem receio, pelo que eu conversei com a diretoria do Sport, o Sport tem receio da torcida do Flamengo ser contra, por conta de toda aquela polêmica envolvendo a Taça das Bolinhas, campeonato de 87. Enfim, a diretoria do Sport, pelo que eu conversei com o dirigente do Sport, eles têm esse receio, acham uma negociação muito difícil, mas não impossível. Fato é, o técnico Jair Ventura já entrou em contato com o jogador, apresentando o projeto ao jogador, dizendo que o jogador, caso ele vá para o Sport, vai ter total confiança da comissão técnica, vai ser titular, caso ele vá para lá, mas a questão é que o jogador ele não pode definir sozinho. Tem que ter o aval do Flamengo, resta saber se o Flamengo vai querer emprestar. Nesse momento, o Flamengo não vai querer emprestar. A resposta que os dois clubes tiveram é que, nesse momento, pelo menos nos 10 próximos dias, o Flamengo não vai emprestar o Rodrigo Muniz, não vai envolver o jogador em nenhuma negociação. Porque muitos jogadores estão com problemas, estão com Covid-19, ou seja, o Flamengo não tem elenco para entrar em campo, caso tenha que entrar em campo no domingo, e eu vou falar já sobre isso, se o Flamengo vai ou não entrar em campo. Então, o caso envolvendo o Rodrigo Muniz é isso. Curitiba e Sport querem o jogador, já iniciaram os primeiros contatos, porém é uma negociação difícil. Agora vamos falar do jogo de domingo, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo já havia pedido à CBF o adiamento da partida contra o Palmeiras no domingo às 16 horas no Allianz Parque, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF tinha recebido o pedido, o Palmeiras já havia publicado nas suas redes sociais que é contra o adiamento, e com isso ficou essa dúvida se vai ou não adiar. O Flamengo decidiu que não vai esperar a resposta oficial da CBF, ou seja, um documento respondendo ao pedido do Flamengo, assinado, tudo bonitinho, conforme o Flamengo fez, assinado pelo Rodrigo Duche, VP jurídico do Flamengo. O Flamengo decidiu não esperar e foi ao STJD pedir o adiamento da partida de domingo contra o Palmeiras. No documento enviado ao STJD, o Flamengo diz o seguinte: na medida inominada, o Flamengo destaca o surto virtual no clube, informa a situação atual do elenco rubro-negro, que inscreveu 34 atletas no Campeonato Brasileiro, dos quais 3 foram transferidos para outros clubes, Hugo Moura, Pires da Mota e Rafinha, 3 estão lesionados, Diego Alves, Gabigol e Pedro Rocha, e 16 atletas infectados com a Covid-19. Bruno Henrique, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Isla, João Vitor, que no caso é o João Gomes, Léo Pereira, Matheus França, Mateuzinho,
Michael, René, Rodrigo Caio, Tuller, Vitinho e o Ilharão. São esses os 16 atletas listados pelo Flamengo. O Flamengo ainda listou outras pessoas do Flamengo, do clube, que estão infectados. O treinador Domenech, o Carlos Eduardo Furtado, analista de desempenho, Douglas Ferreira, nutricionista, Márcio Alves Tanuri, médico do clube, Juan, ex-jogador, atual supervisor técnico, Márcio Teixeira, supervisor, Rodrigo Ernesto, que é um funcionário terceirizado, Marcelo, assessor de imprensa, Vinícius Vieira, coordenador de imprensa, Luiz Rodolfo Landim, o presidente do clube, e Luiz Eduardo Batista, vice-presidente de Relações Externas, para finalizar, Marcelo Rosman, conselheiro. Ou seja, o Flamengo listou toda a situação envolvendo aí o clube atualmente para pedir o adiamento da partida. Ainda de acordo com o clube carioca, apenas 12 atletas estão disponíveis para entrar em campo contra o Palmeiras, sendo que 3 deles são goleiros, restando apenas 9 jogadores em condições de jogo. Então, essa é a condição atual do Flamengo, que entrou no STJD pedindo o adiamento da partida. Vocês vão me perguntar, Vene, e agora quais são os próximos passos? A verdade é, o STJD diz o seguinte: recebida a medida inominada, o presidente do STJD do futebol, Otávio Noronha, abriu vista solicitando que a CBF se manifeste em até 24 horas sobre a presente medida. Ou seja, a entrada do Flamengo foi por volta das 18 horas, a CBF tem até as 18 horas da sexta-feira para responder essa medida aí que o Flamengo fez no STJD. Até 24 horas, pode acontecer antes. Então, fique ligado no canal que eu vou trazendo as atualizações. No campo e bola, o Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira lá no Ninho do Urubu, com 8 reforços das categorias de base, né? 8 jogadores da categoria de base completaram ali o treinamento. Pelo que eu apurei, não teve nenhum coletivo, foi mais campo reduzido, posse de bola, toque de bola, e Gabigol, que está machucado, recuperando-se de uma lesão muscular, correu em volta do campo. Pedro Rocha é um caso mais delicado, volta só no meio de outubro, é um caso bem delicado, porque ele teve a lesão grau 3 na parte posterior da coxa, então, mais precisamente no bíceps femoral, então assim, só volta em meados de outubro. Existe a expectativa de ele voltar contra o Vasco no dia 10 de outubro, mas ainda não é certo. O Gabigol já está correndo em volta do campo, tem a expectativa boa dele ficar à disposição ainda em setembro, e o Diego Alves, até ontem, a última informação que eu tive é que ele precisava de mais 10 dias para retornar, ou seja, muito difícil, dificilmente ele vai entrar em campo no dia 30 contra o Del Valle pela Libertadores da América. Então, essas são as informações do Flamengo. Rodrigo Muniz, cobiçado no mercado, um jogador que tem 72 partidas com a camisa do Flamengo entre sub-17, sub-18, sub-20 profissional e marcou 36 gols. E agora o Flamengo entrando no STJD pedindo o adiamento da partida. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande, ative o sino para você não perder todas as novidades envolvendo o Flamengo aqui no canal. Valeu, galera. Um abraço. Até logo.